Olá pessoal, você está entrando num universo onde o normal é ser diferente. E onde normal, Cris, é ser paranormal. Com Boa certeza. tarde! Boa tarde, pessoal. Eu sou Kátia Gaia. Eu sou Cris de Pascoal. Mais um Enigmas para você. E hoje nós vamos ter, assim, várias reportagens muito legais. Eu soube que você trouxe muitos assuntos interessantes e o nosso convidado especialíssimo, porque faz parte do grupo, né? Hoje nós vamos falar do Grupo Cron, né, gente? Até que, enfim, vamos falar do nosso grupo aqui. A Kátia vai fazer a maioria das perguntas, porque, afinal de contas, eu mesmo falo do meu grupo, sem ela perguntar não vai ter jeito. Mas antes disso, ela vai ler aquela mensagem, né? Que já é de praxe, né, Kátia? Com certeza. E a nossa mensagem hoje, ela é muito pertinente. Então, gostaria que vocês, né, primeiramente, sintonizassem. E eu peço a permissão para estar bem próximo a vocês, nós, de coração para coração. Conexão. Com certeza. O ponto. O que é infinito senão um ponto que surge e não termina? É uma imensidão que se ilumina e surge e evapora-se de pronto? Porém, se traz na alma o desencontro, por certo não vislumbra o infinito. É imensurável. Mostra o seu conflito e as mesquinhas imagens do seu confronto. Mas se muda este ponto, como se muda a roupagem de um conto, para valer enfim seu reencontro. Compreenderá, olhando-se fundo, que só na alma existe o profundo, e verá que este ponto encontra-se em contraponto, ajustando seus enfoques no mundo. Eu adorei, porque assim ele está num padrão tão gostoso, né, que leva realmente você a um ponto de equilíbrio e de confrontos, né? É verdade, né, Kátia? E assim, e se a gente, em cada situação, em cada amadurecimento, de cada crise, a gente começar a mudar os nossos enfoques do mundo, a gente começa a ver as coisas com mais tranquilidade, com mais serenidade, né, Kátia? É verdade. É assim que funciona, né? O ponto é este. O ponto é você encontrar o seu ponto dentro do mundo. Exatamente. E tentar visualizar as coisas de forma diferente. E sempre olhar os lados positivos também da situação. Isso é importante, né, Kátia? Sempre olhar o lado positivo, porque todas as questões envolvem esta questão mesmo, o positivo, não o negativo. Então, traga para a sua vida uma condição muito mais integrativa, de conhecimento e até mesmo, Cris, muitas vezes a gente coloca aqui, né, o estado de consciência te leva a este ponto. É verdade, quanto mais consciência nós tivermos das situações, mais a gente começa a ter serenidade. O conhecimento liberta a gente. E quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai estar liberto das nossas próprias armadilhas pessoais. Agora, Kátia, para completar, eu trouxe um vídeo muito interessante do Barack Obama. Eu gostaria que é uma bomba, porque isso já vem desde 2009, antes de ele receber o Prêmio Nobel da Paz. E ele não cumpriu com o que ele disse. Então nós vamos mostrar para vocês esse vídeo. Paulinho, dá para rodar já? Então o Paulinho já vai rodar o vídeo e depois nós vamos comentar sobre ele. Tem uma mensagem no final sobre caráter. Vamos lá. Se dice que el presidente Obama podría próximamente revelar información que daría una aceptación oficial al fenómeno ovni extraterrestre, pero que existen graves obstáculos, como que el Departamento de Marina de los Estados Unidos aún no está de acuerdo, y que no quieren que el presidente desclasifique la información. ¿Qué sucederá? La información con Fernando Correa. Ante el anuncio público del Vaticano, las reuniones secretas que han acontecido en la ONU sobre la vida extraterrestre, la desclasificación de documentos OVNI por parte de los gobiernos, ahora resulta inminente que el Premio Nobel de la Paz Barack Obama pronto realizará un anuncio público sobre la vida extraterrestre. En la Organización de las Naciones Unidas, organismos especializados a puerta cerrada tratan el tema OVNI. El Vaticano ha declarado que los seres extraterrestres deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación, y las evidencias de la presencia de otras inteligencias en avistamientos alrededor de todo el mundo cada vez son más frecuentes, cada vez más cerca.
En los últimos años, los gobiernos de Francia, Brasil, el Reino Unido y el FBI de los Estados Unidos han desclasificado documentos secretos de investigaciones sobre el fenómeno extraterrestre. Al publicarlos, han reconocido abiertamente la realidad de la existencia de otros seres inteligentes que visitan la Tierra. Resulta inminente que el galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense Barack Obama, pronto realizará un anuncio oficial y público sobre la realidad de la vida extraterrestre en nuestro mundo. El 9 de octubre del 2009, el Comité del Premio Nobel en Noruega anunció que el mandatario estadounidense Barack Obama fue galardonado en la edición del Premio Nobel de la Paz 2009 por sus esfuerzos para consolidar la diplomacia y la cooperación internacional entre los humanos. Premio Nobel concedido por su acercamiento diplomático al mundo musulmán y por la promoción de un mundo libre de armas nucleares. El próximo 10 de diciembre, Barack Obama estará en la ciudad de Oslo, en Noruega, para recibir el Nobel, lo cual le da al mandatario estadounidense una oportunidad especial para hablar públicamente sobre otras inteligencias extraterrestres, su presencia en nuestro planeta, así como la relación civilizada que la especie humana deberá establecer tarde o temprano con otros seres del universo, en el desarrollo de la exopolítica, una nueva disciplina para entender las sociedades del universo a través de su política y gobierno. ¿Cómo sería considerado un visitante de otro planeta? ¿Y cuál sería su postura y estatus social en la Tierra? Las implicaciones resultan trascendentales. Los intercambios pacíficos de tecnología y cultura indudablemente beneficiarían a ambas especies. Todos podríamos hablar abiertamente de la relación civilizada de los humanos con otros seres inteligentes del universo. Barack Obama, en su próximo discurso en Oslo, podría aprovechar para anunciar al mundo la iniciativa más innovadora de la paz de toda la historia, el aviso de la vida extraterrestre inteligente que visita la Tierra y la necesidad de entrar en relaciones pacíficas con estas inteligencias. El doctor Pete Peterson, investigador del fenómeno, durante una entrevista en el proyecto Camelot, reveló que Obama está planeando divulgar la realidad del contacto con seres extraterrestres para finales del 2009 o inicios del 2010. Así, Barack Obama podría constituir un gobierno global a través de la ONU. No obstante, en los Estados Unidos existen poderosas instituciones que se oponen a la liberación de información confidencial del tema OVNI por considerarla de seguridad nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes estadounidenses han recibido instrucciones por parte de las Fuerzas Armadas sobre lo que deben declarar públicamente respecto al fenómeno extraterrestre. Barack Obama no es la excepción y ahora tendrá que conciliar diplomáticamente con la Naval de los Estados Unidos, que es una de las instituciones que se oponen rotundamente a un anuncio público y a la liberación de inclasificada. El presidente estadounidense Barack Obama y Premio Nobel de la Paz 2009 podría ser un personaje clave en la historia de la humanidad y su relación civilizada con otros seres inteligentes. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa. Vigie os seus Então, esse vídeo demonstra que o Barack Obama, embora tenha toda a informação, né, inclusive com reuniões na ONU, já era para ter anunciado essa questão, a presença de alienígenas, essa questão de contatos, e não o fez. Quem o fez foi o ministro dos países islâmicos. Portanto, por que não o fez, Kátia? Por que você acha que não fez? Olha, o interesse ainda são outros, né?
principalmente ligado a algumas questões especulativas, guerra, tudo isso está muito ligado ao que os Estados Unidos hoje buscam, embora a desinformação ainda, infelizmente, é o que prevalece. Na realidade, no meu ponto de vista, pelos estudos que eu tenho feito, eu acredito que ele não vá dessa informação, porque esses seres que estão chegando talvez venham destituir os grandes mandatários do planeta Terra. Então, por isso que esses filmes que são colocados na mídia, de invasão alienígena, é para que a gente fique numa posição meio invertida. Na semana passada nós comentamos sobre a Nathaniel Dio, onde fala-se de uma invasão alienígena. E esses seres, como nós dissemos, podem ter uma outra visão, uma visão muito mais universal, e sim fazer uma integração cósmica e não uma invasão, ser um contato e não um confronto. O que você acha, Kátia? Claro, e principalmente assim, ele não está preocupado, de repente, de lutar contra aqueles que ele não conhece. Ele quer lutar com aqueles que ele já conhece, porque ele sabe que esse poderio pode chegar a qualquer momento e destituí-lo deste poder. Com certeza. Ele cairá. E nós esperamos que esse poder, que seja muito mais evoluído, que chegue e que faça esse contato. Todos os países do mundo, né, estão aí. Agora nós trouxemos hoje aqui, nós deixamos uma mensagem sobre caráter nesse filme, porque assim, há que se ter caráter em tudo que se faz. Quem não tem caráter não tem nada, gente. É a única coisa que temos que ter de real. É ter caráter, é ter dignidade, seja qual for a posição que nós estivermos, né, Kátia? Para que você tenha o seu destino. Eu achei linda, né? Bacana. O teu caráter vai reger o que vai se tornar o seu destino. E que sejamos seres de bem e de caráter. E falando de caráter, Kátia, eu trouxe aqui um cara que tem muito caráter. Muito caráter, ele é, assim, um dos pilares do Grupo Kron. Sim. E pesquisa transcomunicação. Ele é cientista da computação. Ele tem o princípio da descrença, como todo bom cientista, um pesquisador que participa do Kron, além do que nosso amigo de alma, nosso irmão de caminhada, né, Kátia? Falo nosso porque você é uma quanto pessoa, tempo, né? Trabalhamos ele ali. pesquisa transcomunicação. Eu gostaria de apresentar para vocês nosso querido irmão de caminhada, de jornada, nosso pesquisador Mauro Dom Pedro. Obrigado. Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo! Bem-vindo, Mauro. Obrigado. Boa tarde a todos os teleinternautas e agradeço o espaço que estão me abrindo aqui no programa Enigmas. Ele é seu. Ele é seu, Mauro, ele é seu. Uma vez agradeço, obrigado. Mauro, conta um pouquinho sobre transcomunicação instrumental. Como que você começou no Grupo Kron e como que você se infiltrou? Eu sei que você é um cientista da computação, muito pau, pedra, Mauro Dom Pedro. Ele é assim, ele quer ver as coisas para crer. E eu acho muito interessante. Nós somos o grupinho São Tomé, né? É o grupo de São Tomé. Veio pra ver. Conta um pouco, Veio pra Mauro. crer, né? Quer dizer, bom, gente, eu comecei a trabalhar com transcomunicação instrumental a partir do momento que eu entrei no Grupo Kron e lá para os anos de 2004, né? Na época, eu fiquei sabendo que o grupo trabalhava já há muitos anos, desde a sua fundação, com transcomunicação instrumental, tanto de voz como de imagem. Né? Na época que entrei, só estavam trabalhando com áudio. A partir do ano de 2007, nós decidimos, entre uma reunião entre amigos, dar um up nos experimentos de transcomunicação de imagem. Foi aí que sentamos, fizemos uma reunião e decidimos, assim, com a ajuda de pesquisadores mais experientes, pegamos toda a metodologia, nos forneceram todo o know-how do experimento. E desde então, nós começamos a, digamos assim, refazer os experimentos do Grupo Kron. Certo, mas essa metodologia você pegou de quem mesmo? Da Sônia Rinaldi. Vamos deixar claro e dar os créditos, né? Que é muito importante isso, né? Toda a metodologia e know-how foi fornecido pela Sônia Rinaldi e pelo IPAT. E qual foi a sua impressão quando começou a fazer o experimento? Não, a minha impressão é assim, Como cientista que eu sei que você é. Eu, assim, no começo, eu achei, assim, eu fiquei numa posição cética, né? Mas depois eu achei, assim, é um dos experimentos mais fãs que eu, assim, participei e participo até hoje, assim, para mim... E coordena, né, Mauro? Exatamente. E fazendo esses experimentos, me deu uma outra visão, a visão que transcende. Ou seja, que nós estamos caminhando para algo muito maior. Fala um pouquinho dessa visão, Mauro. Bom, maior, hein? Exatamente. Eu acredito que, assim, fazendo esses experimentos, nós estaremos abrindo uma estrada, isso a nível de raça humana. Nós estaremos
digamos assim, abrindo um novo conhecimento para que tanto os seres interdimensionais como os seres que vivem nessa dimensão possa haver uma comunicação, uma troca, né? Tanto de conhecimento como uma troca, uma vivência a nível tecnológico, enfim, entre outros, né? Mauro, eu sei que nesse efeito... vamos mostrar aqui um holograma para o pessoal entender como ocorre a transcomunicação. Paulinho, você pode ajudar a gente aqui? Eu fazer questão que ele trouxesse esse... E eu quero muito que as pessoas entendam como funciona, porque aqui realmente é uma das fases do experimento, né? Então é bem interessante aí para ele explicar. E a gente traz a verdade do que nós conhecemos. Exatamente. Ele está totalmente ligado à questão funcional. Depois, se você puder até explicar um pouquinho melhor para os teleinternautas o que nós utilizamos, né? Isso. Nós vamos mostrar para vocês agora um holograma e depois o Mauro vai mostrar esse pequeno aparelho aberto. Posso tentar pegar o sapinho? Fique à vontade. Ele é seu. Vocês estão percebendo? Eu quero também. Cadê? Ele é um sapinho de luz. Exatamente. Conta como que funciona isso, Mauro? Você pode mexer Pode, exatamente. Na verdade é o seguinte, você pode abrir. Claro. Na verdade, deixa eu só abrir. Pega aqui. peça por peça. Exatamente. É um aparelho, né? Vocês podem ver aqui. Mostra que ele pra tem 2 espelhos. Mostra para a câmera aqui. Exatamente, ele tem 2 espelhos, ou seja, o funcionamento básico dele. A luz entra por esse orifício, né? E, o sapinho está aqui embaixo, né? E todo objeto inserido aqui dentro, a luz, através do conjunto de espelhos, reflete uma imagem holográfica, né? É mais ou menos isso o que nós chegamos a uma hipótese de como funciona a transcomunicação de imagem. Tá? Então, assim, é como se... Então existe alguém no meio. Exatamente. E, mais ou menos é isso aqui, turma. Ó, isso aqui são 2 efeitos espelhos, eu estou mostrando para vocês aqui. Então a câmera seria mais ou menos essa posição aqui, virada, claro, ao contrário. E é como se formasse uma dobra, né, Mauro? Exatamente. Entendo. E no meio sempre tem alguém que... existe um elemento. Mas quem é esse elemento que aparece? O que é mais interessante, Mauro, é porque na realidade... Como que aparece olho no lugar de olho, boca no lugar de boca, nariz no lugar de nariz? Qual a conclusão que você chega nesse experimento? Bom, eu acredito que, na verdade, realmente esses seres, através das nossas pesquisas, eles existem. Existe uma tecnologia que ainda nós não conhecemos, algum tipo de aparelho que transmite essas imagens, né? Para serem convertidas até nossos aparelhos. Né? Eu acredito que... Você acha que tem aqui uma aparelhagem extrafísica, né? Acredito. Ligada totalmente à nossa, né? Para que proporcione provavelmente isso. Exatamente. E nas suas pesquisas, você acha que existe uma intencionalidade racional por trás do experimento? Com certeza existe. Eles, na verdade, estão mostrando quem eles são. Na verdade, eu acredito pessoalmente que eles estão preparando, a princípio, pequenos grupos, né? Mas eu creio que a médio e longo prazo eles estejam preparando toda uma massa para um contato. Então, na verdade, eles estão mostrando o que realmente eles são. Entendi. Né? E Cris, uma coisa que é interessante perguntar para o Mauro, nessas suas pesquisas, né, o avanço das pesquisas do Grupo Cron, ela a cada ano muito mais aprimorado, né? Perfeito. Principalmente na utilização de alguns elementos, porque começaram de uma forma, hoje vocês já estão em outra. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses tipos de experimentos, os avanços? Sim. Na verdade, é assim. Nós aqui, para eles, nós não sabemos como que funciona essa aparelhagem, essa tecnologia extrafísica. Na verdade, eu acredito que eles façam um grande esforço para que isso chegue a nós, né? Certo. Na parte de imagem que nós trabalhamos assim com uma câmera de vídeo básica mini DV, 4 lanternas, ou dependendo, com várias cores, vermelho, azul, verde, isso independente do número de câmeras. Temos capas de diferentes cores, né?
e com glitter, justamente para quê? Para que a luz emitida por essas lanternas sejam refletidas. Vocês acham que eles manipulam os fótons? É isso que eu estou entendendo. Ele manipula, com certeza eles manipulam. Você é o cientista da computação, Mauro. Você fazendo parte há tantos anos do Grupo Kron, você sabe que nós temos buscado claramente a verdade. Então, você acha que isso existe uma possibilidade de ser isso uma pareidolia? Eu não acredito em pareidolia, porque na verdade, como que você vai explicar olho no lugar de olho, boca no lugar de olho, fossa nasal no lugar de fossa nasal? Mais ou menos quantas mil fotos, Mauro? Olha, um banco de imagens passa provavelmente de 500 mil imagens. É muita imagem, né, para ser pareidolia. Que nós conhecemos e que não existe naquela capa. Pois Cruzes, espadas, vestuários, capas, capacetes. Gente, é uma infinidade de imagens. Claro que nós não trouxemos todas, mas nós vamos dar um aperitivo a todos. Sim. Mas concorda? Simplesmente... E nós também agora, viu, Kátia? Nós estamos fazendo um experimento com a câmara de chuvisco, sem o efeito mirror, e tem captado também muita coisa. Não é verdade? É verdade, Mauro? claro. Então, assim, cada vez é mais surpreendente. Claro, e outra coisa, independe da nossa tecnologia ou do nosso método. O que nós, na verdade, fazemos é apertar o botão de uma câmera. Só filmar, né, Mauro? Só filmar. Só filmar e depois transformar o filme em fotos, exatamente, né? Que é o que ocorre. O procedimento técnico é simples. Você pega essas imagens captadas, digitaliza esse vídeo e esse vídeo é transformado em fotos. Essas fotos são, na verdade, cada 10 minutos de filmagem, você gera 18 mil fotos. São muitas fotos. São 18 mil fotos para serem analisadas. As melhores fotos são separadas e incluídas no nosso banco de imagens. Mauro, você, nesse tempo todo, nessa questão que os ufólogos... Por que você acha que os ufólogos, pesquisadores de fato, por que você acha que os espiritualistas não investem na pesquisa de transcomunicação, que seria uma pesquisa que poderia trazer tanto avanço para o meio ufológico? Porque ver disco voador, isso é o de menos, gente. O que eles querem de nós? Por que eles estão aparecendo nesse experimento? E por que a ufologia, os grandes pesquisadores do espiritismo não vêm pesquisar com a gente? Eu coloquei um desafio no YouTube, você sabe disso há pouco tempo atrás, com um banco de mais de 150 fotos. Sabe por quê, Mauro? Porque existe uma questão de querer manter o poder. Exatamente. Porque na hora que a gente perceber que a gente não necessita do ser humano para que eles façam esse experimento, a coisa muda de figura, hein? Exatamente. Totalmente. Exato. Isso é uma forma de manter o poder, E né? não só os espiritualistas, né? Cientistas, no geral, cientistas, engenheiros, pessoas que realmente lidam com estes produtos, com todas essas pesquisas, de forma mais científica mesmo. Venha fazer parte. Claro. Eu creio. Eu gostaria muito que viesse, porque é uma forma de desmistificar, né, Com mano? certeza. Não, o convite está aberto a todos. Quem, por exemplo... Venha nos explicar por que pega, porque vocês dizem que não pegam porque é pareidolia. Sabe o que significa pareidolia, Kátia? Você já me explicou. Pareidolia significa você olhar para o céu, ver aquele monte de borrões e falar, parece um carneirinho. Então o que nós vamos mostrar para vocês hoje é para vocês notarem que nós estamos pegando algo que é real. E eu desafio todo o meio ufológico, eu desafio aqui todo o meio científico para nos provar de forma científica que é pareidolia. Porque da boca para fora... Isso não é pesquisa. Nós pesquisamos o assunto de transcomunicação desde 2000, junto com o Sônia Rinaldi. Estou nesse grupo com o Sônia Rinaldi. Eu já vi coisas absurdas acontecendo. Falando nisso, a Sônia volta aqui, absurdas não, positivas. Positivas, mas absurdas para a nossa visualização. Exato. Então eu convido você, pesquisador, A Sônia volta. a vir aqui, né? É verdade. A vir aqui e dizer por que pega. Porque nós não conseguimos só captar, né, Mauro? Exato. É fora do efeito mirror que nós fizemos. Pegue, sapinho, tente. Depois a gente vai mostrar de Venha novo. nos explicar. Explique por quê. Fala, Mauro. E para quem tem dúvidas que acham que é uma fraude, o experimento é acompanhado por, às vezes, 10, 15 pessoas dentro do ambiente. E técnicos, muitas vezes, de câmeras e tudo mais, quando vêm as emissoras até o grupo para levar ao conhecimento público, não é? É verdade. Estamos lá, totalmente Está dispostos. Quer aberto a desmontar a pesquisa. nossa câmera? Nós não tem estamos com o problema. nosso espaço na Vila Prudente, né, Kátia? Isso mesmo. Como que chama lá mesmo? Onde fica? Na É. Avenida Zelina, né? Bem localizadinho ali. A Kátia pertinho vai da deixar Itina. depois o telefone dela para quem quiser participar e for pesquisador, porque curiosos, gente. Na realidade não acrescenta nada. A gente quer pessoas que venham pesquisar, assim como o Dr. Fred, que vai estar pesquisando a questão de transcomunicação. Mauro, você acredita
que pode ser numa outra frequência de onda que esses seres entram? Sim, eles na verdade, assim, através das nossas pesquisas, chegamos a raciocínios hipotéticos, né? Que eles manipulam esses fótons, independente da frequência de onda que ela usa. Mas você acha que eles estão numa outra frequência de onda? Sim. Né? Por isso que nossos olhos não captam eles. Exatamente, nossos olhos. E provavelmente esse efeito mirror, na verdade, além de ajudar a formar, ele corrige alguma falha ou alguma falha de tempo, espaço ou conexão, ou alguma falha tecnológica da nossa parte. Mauro, vamos mostrar algumas imagens pro pessoal? Por favor. Eu quero. O pessoal tá pedindo já. Vamos lá. Paulinho, atenção. Olha lá. Ali vocês podem notar, procure os olhos. Isso aí só foi pego na capa. Isso foi na minha casa, no experimento que eu fiz junto com o pessoal. Né, Mauro? Exatamente. Tá? Isso é independente de ambiente, é totalmente feito em fácil, um ambiente de observação fácil, para não haver dúvidas, né? Não precisa de nenhum ritual místico, não precisa nada disso. Deixar bem claro. Isso é muito bom. Não oramos, não fazemos nenhum rito. Aquelas cores, né, que elas estão aparecendo são as luzes. Nossas luzes, são as luzes de lanterna que são aplicadas. Agora, como é que pode aparecer boca no lugar de boca? Isso não, a capa estava, na realidade, a capa estava jogada em cima da cadeira da minha casa. Pois é. E nós filmamos uma capa que foi passada a glitter e começamos a jogar luzes em cima da capa. E pegou essa figura. Como é que pode, né? Pode passar o próximo, Paulo? E é por isso que dizem que eles estão entre nós, né, Kátia? Olha os olhos. Vocês conseguem ver os olhos lá no fundo? Isso, só fazendo um comentário, pois foi no meio do tórax, peito de uma pessoa, de um convidado. Para você ver que não havia face nenhuma. Olha o que apareceu. Pode ir passando, Paulinho. Esse aí, inclusive, foi de uma pessoa importante que nós captamos. Sabe de quem, né? Lucimara Parisi. Oh, no peito da Lucimara Parisi, né? Perfeito. Perfeito, né? Olha os olhos. Isso aí é no ovo de Páscoa, na forma de ovo de Páscoa, que a gente passa glitter na forma de ovo de Páscoa e vai jogando luzes. A única coisa é que a pessoa segura. Alguém estava segurando aí, Cris? Tava, mas eu não vou falar aqui, não, né? Independente disso. Era alguém segurando. A gente era alguém segurando. Claro. Olha que você vê que tem até o risco dos olhos reptilíneos ali, Kátia. Pode ir passando. Olha, essa imagem essa lateral aqui, a direita. Vocês podem ver que tem até os dentes, é um réptil, tem olhos laterais, localize os olhos laterais. Tem tipo de um focinho com 2 furos e os dentes de fora, Kátia. Você tá vendo? Sim, perfeitamente. Aquela imagem eu não consigo ver muito nitidamente, mas essa pra mim foi muito impressionante, porque parece uma foto 3x4, né? Perfeito. Ou seja, nós não tem invocação para os répteis ou para qualquer outro ser, aparece quem tá ali. Se tem algo, né? Mas também a filosofia, né? O que nós tentamos é levar o experimento, a pesquisa. E não ficar orando. Nós não estamos assim para julgar, que nós, inclusive nos emociona muito cada imagem que nós pegamos, né? Que a gente capta. Olha, essa aí é uma pessoa segurando a capa. Olha os braços. Ele levantou até os braços, Kátia. Pois é, olha que interessante. É impressionante, né? Sendo que a pessoa está com os braços, né, embaixo da capa. E deixar bem claro que o que nós, durante todos esses anos, durante nossas pesquisas e observações, é que cada pessoa, cada convidado diferente, aparece seres completamente diferentes. Nunca pegamos um ser igual, né, Mauro? Nunca pegamos um ser Deixa até repetido. você comentar sobre meus casos. Para mim não existe problema algum, porque eu faço questão da pesquisa. Depois você comente sobre, né, as diferenças entre o grupo, né? Porque todos nós já passamos pelas pesquisas. Olhe bem os olhos na capa. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Você está conseguindo ver? Perfeitamente, humanoide. É uma capa passada glitter só. Glitter é só uma capa simples e é uma face tridimensional. Como é que acontece isso? A gente não tem uma explicação lógica. Exatamente. Simplesmente acontece, gente. Está acontecendo. E nós estamos aqui, junto com o Mauro Dom Pedro, que é um cientista da computação, com Kátia Gaia, pedindo para que os pesquisadores venham e pesquisem conosco. Algo real está acontecendo. Nós estamos mostrando para vocês uma pesquisa de anos a fio. Passa o próximo, Paulinho. Olha isso aí, Kátia. Fantástico, olhos, né? oblíquos, né? Tem um mais interessante do que o outro. Olha, esse foi na forma de ovo de Páscoa. Olha lá em cima o rosto. A pessoa segura, né? A pessoa está segurando a forma de ovo de Páscoa.
essa forma é passada um glitter. Você vê que os olhos são muito nítidos, né, A Kátia? capa, né? Dá pra ver perfeitamente. Dá pra ver que a pessoa tá com uma capa e ela tá segurando uma forma de ovo de Páscoa na mão, né? Dá uma paradinha, Paulinho. Esse aí foi muito interessante. Você tá vendo que tem os dois bracinhos? Foi pego na frente, na capa. Olha os braços do cidadão ali. Sim, e ele tem, parece-me, né? Atrás ele tem uma capa, né? Ele tem Também. alguma coisa atrás, Isso. né? Mas são seres muito diferentes, né? Não aparenta ser um ser grande, Claro. né? E é numa fração de segundos que acontece fração. tudo isso, né? Olha, é engraçado de um que- frame para o outro. Engraçado que cada um segundo dá 30 quadros de imagem. 30 quadros. Às vezes aparece um em cada quadro diferente. verdade. Isso na nossa questão de... Tempo e espaço? Tempo e espaço é impossível, Impossível, fazer. nossa dimensão é impossível. completamente. É uma coisa completamente louca isso. Olha, não, isso... Não, olha, Bem aí diferente, parece né? um daqueles zetas, né? E é engraçado, assim, independente das cores das lanternas que nós vamos utilizando, eles têm a capacidade de pegar essas frequências de ondas, de luz, pega uma primeira luz, uma segunda luz, por exemplo, um verde e um vermelho, e um cian ele transforma numa quarta cor completamente diferente. É simplesmente fantástico. A pesquisa de transcomunicação deixa qualquer pessoa assim meia de queixo caído. Olha este ser, para essa imagem, Nítido, congela. né? Isso aí está dentro de uma forma de ovo de Páscoa. Agora, eu Nem tá escondidinho. pergunto, quem é ele? Olha, tem até os dentes, cara. Você está Sim, vendo os dentes? Você está vendo os dentes, perfeitamente. Mauro? Exatamente. Então, cada vez que a gente faz análise, a gente fica de queixo caído. Quem são eles? Porque, na realidade, para nós não temos equipamento, Kátia. Eles Não. simplesmente aparecem, não é verdade, Mauro? Exatamente, claro. Apenas você está ali disposto a esta pesquisa, você tem os instrumentos necessários e ali eles manipulam através da luz. Exatamente. A Kátia tocou num ponto muito importante agora. Por exemplo, a gente repara muito no ambiente que a gente está, no comportamento das pessoas que participam do experimento. É engraçado que quando parece que há um ambiente agitado, assim, onde todos estão nervosos, há uma falha de comunicação. Parece que não sai seres completamente... o experimento parece que não sai. Né? E Você acha que precisa ter uma harmonia. Quando há uma harmonia, onde todos estão engajados, o experimento rola, parecem seres simplesmente fantásticos. Isso acontecia muito no áudio, né? Exato. Quando No áudio de transcomunicação, a gente vai fazer uma de áudio também. Claro. Dá uma paradinha, Paulinho. O experimento de transcomunicação de áudio a gente vai ter uma hora, porque a gente tem cada áudio fantástico, com cada mensagem absurda. Nós continuamos fazendo áudio, Kátia. Sim, claro. E assim, pegamos mensagens certas, assim, que vem acontecendo tudo que eles estão falando. Principalmente sobre o que está acontecendo e a NASA está divulgando. Pois é. Né? Nós sabemos de muita coisa e a gente não vai colocar até a gente não ter certeza, né? Mas vamos falar da nossa matéria de transcomunicação. Paulinho, mostra essa imagem, pessoal. Olha lá, Kátia. Tridimensional esse, né, Mauro? Bidimensional. É só localizar os olhos, gente. Localizou os olhos, vocês veem o rosto inteiro. Ele parece um duende, né? Sei lá. Eu não acreditava em duende, mas acho que existe. No nosso mundo das formas, nós precisamos colocar um nome. A né? gente precisa colocar um nome. Você falou tudo. Pode passar, Paulinho. Próximo, vai parando, viu? Bom, esse inclusive está no nosso... É uma das páginas do Enigmas, porque é o tão dito reptiliano, né? Que, aliás, eu acho que tem muito tabu em cima deles. Eu não sei se é verdade o que falam. E também não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que tem muito tabu em cima disso, né? Mas... Pode passar, Paulinho. Vamos passar uma imagem mais nítida. Olha isso aí, olha. Gente, isso está dentro de uma forma de ovo de Páscoa. Olhos no lugar de olhos. E com mais um detalhe, né, Mauro? Exato. A forma não tem furo nenhum. Não tem furo nenhum. A forma de ovo de Páscoa todinha passada a glitter. Como que eles conseguem fazer isso, Kátia? Você participou do experimento? Fala um pouco, Kátia. Eu participei desde o primeiro, né? E todos nós estávamos assim com uma expectativa muito positiva a respeito disto, pelo que nós trouxemos da Sônia, né? E eu acredito que o grupo ele vem cada vez mais evoluindo nas pesquisas. É como se eles também estivessem hoje mais tranquilos em relação a todo o investimento que nós fizemos. Exatamente, concordo. E eu acredito firmemente que as pesquisas elas estão em amplitude.
eu acredito que logo, logo nós vamos ver nitidamente, holograficamente. Holograficamente já está Logo, acontecendo. logo, já tem já alguns, aconteceu, né? Inclusive tem que, um grupo né? lá, a gente vai mostrar depois também, isso com o tempo a gente vai mostrando, né? Eu queria só tecer um comentário, eu acho engraçado, é fantástico a transcomunicação, porque hoje é vista por muitos como um fenômeno, até as pessoas olham com certo ceticismo. É mais ou menos eu pessoalmente faço uma analogia com um telefone celular. Se você pega um aparelho de telefone celular, voltasse a 50, a 100 anos atrás, né? Se você mostrasse para aquelas pessoas que o telefone celular fazia, iam no mínimo, taxar de louco. Com certeza. Hoje, a transcomunicação, que é um fenômeno, amanhã vai ser uma via de regra, vai ser normal. É como se fosse um aparelho que você pudesse se comunicar com seres de várias dimensões. Você vê, Mauro, mostrando esse contato com seres interdimensionais, Kátia. Sim. Nós mostramos o Sônia Rinaldo que fala com seres que já morreram, da nossa amigos, pais, filhos. Você já pensou que bacana a hora? E a eubiose fala o seguinte, eu não sou da eubiose não, mas ele fala que em determinado momento esse portal estaria se abrindo. Eu acho que esse momento é agora. Porque nunca, em nenhum outro tempo, houve tanto a mostra da espiritualidade como está sendo nesse momento. Pois é, totalmente para qualquer pessoa que tenha acesso, qualquer pessoa que se propõe a entender o processo. É verdade. A Sônia, quando esteve aqui, o mais interessante é quando as duas coisas se cruzam, né? O áudio e a imagem. É maravilhoso. É fantástico. Fantástico. Então a pesquisa está tão avançada e o grupo está caminhando tanto nesse sentido que nós vamos conseguir intercalar. É que assim, ela muito mais nos espíritos e nós muito mais, talvez, pelo grupo estar engajado na ufologia, com os seres. Claro. É verdade, com Mas seres que interdimensionais, independente de qualquer coisa, todos são muito bem-vindos. Com certeza, olha, Kátia, que o Grupo Cron consiga, essa é a minha expectativa, pavimentar uma estrada para o futuro e ajudar nessa reintegração cósmica. A gente é apenas uma sementinha, porque quando a gente aprender a ser mais humano, a gente consegue se reintegrar. Vamos lá, gente, passa mais uma, Paulinho. Aí esse não está dando para ver direito, né? Vamos passar para o próximo? Mais bonito, hein? É, bonito esse. Olha esse, cara, tem um anão. Ele tem os olhos bem azuis, a boquinha muito pequena. O bonito eu digo pelas luzes, né? Pela formação, né? Não é o bonito e feio do ser, né? Nós estamos num universo onde todas as formas são possíveis, né, Maurício? Exatamente. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças e aprender com as diferenças, né? Me falaram, não sei se é verdade, que esse é um ser intraterreno. Olha, se for, que seja bem-vindo, né? Ele tem um olho muito azul, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa diferenciação do olho e da boca me impressionou muito nessa imagem, Kátia. É verdade. Né? Tá muito nítido. Né, Mauro? É verdade, nítido. E bem diferente. Pode passar, ele tem alguma coisa na cabeça também, né? Tem. Olha este, gente. As lanternas, a gente tá jogando luzes ao lado, né, Mauro? Exatamente. Olha como é que funcionam as lanternas. Está posicionada, as luzes em cima e embaixo. E o que é interessante também, quando se forma a figura, também a mistura das cores. Na verdade, esse tom de cor e de cian a gente não tinha lá. Foi se formando na hora do experimento. É fantástico. Né, sinceramente fantástico. Pode passar para a próxima imagem. Olha esse. Olha isso. Sensacional. Esse nós temos um amigo que ele diz que ele é felino, né? Que no planeta deles eles são felinos. Aí bem essa imagem, né? Olha a boca, como é que pode? Que pareidolia é essa, né? Os pelos, né? É engraçado. Pra quem tem olhos para ver, olha lá. Os pelos ali. Isso, nesse experimento particular, foi captado no tórax da pessoa. Então não tem como formar uma face. Se formou no tórax. No tórax, é verdade. Né? Perfeito, pode passar. Olha esse. Esse foi pego, inclusive, em um repórter, que ele ficou transtornado. Exatamente. Foi o Ney. Foi o Ney, O lá Ney do SBT, do Ratinho. Ele ficou passado, porque essa é uma das pequenas imagens que pegou aí nele, né? Mas pegou muitas, mas ele ficou impressionado porque essa foi exclusivamente, ela se manipulou. Particularmente, fotos, né? Esses seres muito
foram captados por ele, né? A gente não conseguiu ver em outras pessoas. Então ele trouxe esta energia, né? Parece que as pessoas são um tipo de antena, né? Exatamente. Você acha que isso pode seres acontecer? bem característicos. Olha, eu acredito que, que cada pessoa traga um pedaço da informação, né? Bacana. E eles podem utilizar essa informação como uma forma de energia e se transformar, se colocarem, se mostrar para nós. Ou até mesmo criar uma identidade, né, com aquela pessoa. Né? É por isso que cada convidado tem um ser diferente, traz um ser diferente. O que eu acho interessante é que esse experimento comprova o que Kardec falava, de uma forma científica, comprova o que os espiritualistas dizem. E eu não entendo por quê. Por quê? Os grandes centros não investem na pesquisa. Por que será? Eu gostaria que vocês questionassem isso. Porque se isso vai trazer uma comprovação de mundos interdimensionais, de vida após morte, por que essa deficiência em trazer a comprovação? Porque seria que eles não tudo investem? De bom, né? Seria tudo de bom, né? Comprovar que existem os espíritos, por que não? O que seres está por interdimensionais, trás daqueles médiums, como é que ocorre o fenômeno, é comprovar, né? Comprovar. E também tem uma coisa legal, eu fui fazer uns experimentos em alguns centros espíritas e nem sempre pegou aquilo que a pessoa diz, que o médium está dizendo que está incorporando uma pessoa assim, assado, aí você vai fazer a transcomunicação, ela está com outro tipo de coisa ali. Exatamente. Que não é exatamente o que o guia fala através do médium. Sim. Entendeu? Então, a transcomunicação ela é reveladora. Nós estamos trazendo uma revelação para vocês. Seria até uma garantia, né, através de uma pesquisa embasada, de mostrar a credibilidade de que existe ali uma cúpula de proteção da casa ou do próprio espírito a reger aquela casa e também aquele trabalho. Na realidade é tudo assim. de bom. Eu acho assim que desmistifica os fatos. A transcomunicação Totalmente. vai mostrar quem está com você. Porque eu já vi em muitas casas dizer que tinha ali pessoas maravilhosas, seres, né, iluminados. E na realidade tinham bastante seres, nada contra, eu não tenho absolutamente nada, deixo claro, mas tinham seres reptilianos, seres de outras formas, e a gente não sabe quem são. Nós não sabemos se eles são positivos ou negativos, mas por que eles mentem quando incorporados no médium, dizendo que é aquilo o que eles não são na realidade? É questionável, não é? Exatamente. Totalmente. E o grupo está totalmente aberto para levar até vocês essa pesquisa. Vamos, integre-se a nós, vamos buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Às vezes você acha que está com uma pessoa muito bacana. E eu já me coloquei dentro dessa berlinda, não é mesmo, Anjo? Com certeza. Eu não fiz oração alguma. Nosso grupo não tem nenhum tipo religioso. Você sabe disso. Nós não. Cada um com a sua filosofia, com a sua religião. Nós somos um grupo de pesquisa que acreditamos na pesquisa, na experiência pessoal de cada um. É verdade. Mas meus amigões sempre ao meu lado. Com certeza. A Kátia não trouxe, mas a Kátia, coincidentemente, pegou vários ciganos na capa dela. Uma outra hora eu vou trazer para vocês verem. Pode passar, Paulinho, o próximo. Acho que não tem muito mais, né, Mauro? Mas eu acho que tem sim. Olha que interessante. Interessante, né? Vamos lá, vamos. Olha, mais um aí. Mudou, Kátia, ele mudou a boca. Sim. Ele estava de boca bem para baixo, abriu mais os olhos. Exatamente. Agora, como que capta isso, nós não sabemos. Nós não sabemos. Se tiver alguém nos ouvindo, assistindo, eu desafio você a nos mostrar que isso é uma pareidolia. Nos ajude na pesquisa. Pois é. Nós não estamos falando que estamos certos, nós estamos pesquisando. Quando se pesquisa, não existe o certo ou o errado, existe o fenômeno. Exatamente, existe o fenômeno em si. Olha, esse ser que tem os olhos bem oblíquos, né? Perfeito. E olha, reparem na imagem, aparece dedos ali em cima, parece que está carregando uma máscara, colocando uma máscara. Parece forma uma mão com 3 dedos, uma de cada lado. É fascinante. E ainda tridimensional, né? É verdade, lateral, né? É lateral. Eu tô vendo no meio também tem, né? No meio também. Às vezes o que acontece, capturam 2 ou 3 imagens dentro de uma. É fantástico. Nós já vimos totens, lembra? Exato, tem os Nossa, totens. os totens, Cris. Eu tenho estudado muito física quântica e às vezes eu percebo que cada ser está numa frequência de onda diferente. Significa num mundo e num tempo e espaço diferentes. Ou seja, nós estamos o planeta Terra é uma grande cebola com várias
dimensões diferentes e que interagem às vezes com luzes aí, né? Tem mais alguma imagem, Paulinho? Não. Vou passar assim. Oi? Vou mostrar a última imagem e vamos começar a continuar falando sobre o nosso experimento, né? Sim. Esse é o programa aí. Ah, sim, fantástico. Olha esse. Esse também, muito. Esse inclusive, nós mostramos o programa do Ratinho, que foi captado na capa com Lucimara Parisi, né? E é muito interessante porque os olhos são muito nítidos, sempre os olhos são muito nítidos, né? É um dos parâmetros de comparação para definir uma imagem. É os olhos, são os olhos. É, porque como é que pode o olho pegar... Pode passar, Paulinho. E a gente preza muito pela verdade, sabe, Kátia? A gente erra, a gente pode errar e talvez não estar sendo conhecedor, né? Ou identificar corretamente, né? Mas se houver algum equívoco, com certeza não é proposital. A gente está abrindo, a gente abriu já há 2 anos atrás, eu coloquei um desafio no YouTube, né, Mauro? Sim, claro. Nosso grupo colocou um desafio. E, na realidade, não veio nenhum pesquisador. Que a gente acha interessante porque, assim, as pessoas falam, tem luzinha ali. O que vai acrescentar você ver uma luzinha, né? Uma sonda? Você... uma sonda. Uma luz. Pra gente, no contato com alienígena, ou com seres interdimensionais ou espíritos, acrescenta o que você aprendeu. Porque falar, gente, de espiritualidade, Kátia, é muito fácil. Eu quero ver você exercer espiritualidade. Não é verdade? É verdade, no dia a dia, não é É. dentro do seu templo, não é dentro da sua igreja. É no seu dia a É dia. na atitude, né? Senão vira o grande teoricão, né? O cara tem teoria, mas não tem prática, né? Então não é nada, né? Vale a pena aqui comentar, né? Nós trouxemos, sem dúvida, algumas imagens que são diferentes aos nossos olhos, de seres diferentes. Com certeza. Mas nós captamos muitos espíritos. Também, né? Também. É que como a Sônia já veio trazendo E a trouxe, questão dos nós espíritos... trouxemos o outro lado. Nós trouxemos mundos interdimensionais. É verdade. Ou seja, nós não sabemos quem são. Nós sabemos que eles são captados no experimento de transcomunicação, né, Mauro? Exatamente. Eu trouxe um cientista que não tem uma religião definida, que não... Você frequenta algum tipo de religião, Mauro? Nenhuma. Então, sabe, uma pessoa assim, super pé no chão, cientista da computação, ele é o primeiro a pegar os vídeos para verificar, porque ele que faz a filmagem, ele está lá junto com a gente, sempre quando vai fazer o experimento, muita gente em volta. Exatamente. E a gente tenta desfragmentar na hora para ver o que pegou, né, para todo mundo ver. É uma das na metodologia do experimento que a gente coloca o máximo de pessoas possíveis, justamente para que elas vejam, que elas comprovem que não há fraude. E nós desfragmentamos o vídeo na hora para as pessoas verem. Então, quer dizer, não existe nenhuma, para não haver nenhuma margem de erro, né? E existe ali na hora mesmo a própria TV que nós temos, que é um dos Você vai equipamentos. acompanhando, né? Você vai acompanhando, você vê. Muitas vezes Não- a gente consegue enxergar, né, Kátia? Totalmente. Assim, mas o que eu acho totalmente. mais impressionante de tudo isso, é que eu tenho certeza, porque você sabe que eu fiz em tudo, eu estive há pouco tempo aí com um grupo xamânico, e o xamã do grupo falou uma coisa interessante, ele é um índio mesmo, ele disse assim, existem seres que estão numa outra frequência vibracional, foi esse o termo que ele usou. Exatamente. Entendeu? Então, a física quântica hoje fala de frequência de onda, mas frequência vibracional e frequência de onda é a mesma coisa, né, Mauro? Concordo, É perfeito. a mesma coisa. Então, gente, quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. A ciência e a espiritualidade estão juntas, é a gente que separa. Só que a gente também tem que mostrar o que é falso do que é verdadeiro. A gente tem que saber discernir o que é falso do que é verdadeiro. Para que a gente não seja equivocados. Na Pior vida, dos né? enganos é o auto-engano, Kátia. Você não concorda, não? Concordo. Pior dos enganos é auto-engano, gente. Né? Eu acho que o importante no Grupo Cron, aliás, dia 13 de julho, Sônia Rinaldi estará conosco. Vamos fazer 24 anos de Grupo Cron, gente. Só? 24 anos, apenas 24 anos. E a gente percebe que o grupo que traz esclarecimento é um dos grupos que realmente não tem muita gente, porque as pessoas gostam muito de pedirem, mas modificar aqui dentro, se responsabilizar pelo que faz, são poucas as pessoas que fazem isso. Não é verdade, mano? Exatamente. Compromisso com a verdade. Exatamente. Toda semana estar lá, se programar para isto, ter uma frequência. Claro, a vida traz outras situações, mas é muito gostoso você também estar engajado dentro daquilo que você acredita. E pesquisar é isso. Exato. Acreditar no que faz.
Na realidade, a pesquisa nos é mostrada através do nosso experimento pessoal, né, Kátia? E a gente traz, junto com o Grupo Kron, vários líderes, porque lá a gente não tem seguidores. Nosso grupo é um grupo de líderes. Cada um é líder de si mesmo. E cada um tem, nas suas palestras, trazem o melhor do que conhece para dividir conhecimento. Porque dividindo conhecimento, a gente multiplica. E multiplicando os líderes, a gente deixa de ser seguidores. E mostra para as pessoas que elas têm a possibilidade, que o normal é ser paranormal, Kátia? Claro. Que elas se autocuram, que elas são deuses inativas. E nós oferecemos às pessoas, não muletas, mas ferramentas concretas para esse amadurecimento tão necessário para essa era de Aquários. Vamos construir um mundo melhor, né? Através dessas ferramentas, que Verdade. é o quê? Isso é autoconhecimento. Nunca em tão pouco tempo, né, Mauro? Mauro Dom Pedro, parente do Dom Pedro. Não tem tão pouco tempo, né, Mauro? Claro. Houve tanta abertura de conhecimento. Tá Na hora de nós sermos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso planeta, pelo nosso meio. Nós temos o dever de fazer a diferença, né, Kátia? Totalmente. Você concorda? Plenamente. E hoje eu sinto que as pessoas, elas estão em busca disso. Claro, às vezes as pessoas não estão totalmente ligadas ao que nós temos a oferecer, mas não é uma coisa de curiosidade. Ali são temas pertinentes ao que nós vivenciamos hoje. E está totalmente aí aberto para você, não só vir para a pesquisa, também com enfoque de conscientização. É verdade. Porque nesse momento, na realidade, o planeta Terra vai precisar de muitos líderes. E líderes para ajudar as pessoas a levantar a cabeça, para mostrar para as pessoas que elas são seres universalistas, para tirarem os olhos do próprio umbigo e andarem olhando para o alto. E saber que as nossas raízes são aéreas, não são, né? Não são terrestres, que tudo aqui é transitório, né? Então tudo tem que ser buscado, conhecido, experienciado, né, Kátia? E o Mauro, eu acredito que ele tem até essa opinião pessoal. Eu acredito que depois de um trabalho bem feito, você sai, né, com aquela sensação, puxa vida, que bacana, contribuir. Exatamente, eu sei que aquela nossa dever cumprido de fazer o trabalho com ética e mostrar a verdade para as pessoas. É importante a gente mostrar a verdade. Exatamente. Que nem elas disseram aqui, nós temos que buscar conhecimento, mas não também só buscar. Pegar esse conhecimento, vivenciar o conhecimento e transformar ele em sabedoria. É isso aí. Maravilhoso. Porque na realidade, o Mauro falou tudo. Com certeza. Conhecimento sem ação não é nada. Não é nada. Eu conheci um monte de gente que tem muito conhecimento e não faz nada com ele. Blá, 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 blá. Sabe, tem muito conhecimento, mas continua no mesmo patamar evolutivo. Não sai dali, tá sempre se enroscando. Gente, vamos parar de se enroscar. Vamos ter coragem de mudar, porque a gente mudando aqui dentro, a gente muda o mundo. E é essa nossa sagrada aventura, né, Kátia? Porque falando nisso, tem algumas perguntas, Kátia? Olha, nós temos várias, mas nós já respondemos, por isso eu deixei seguir. Então eu acredito que nossos teleinternautas estão satisfeitos, porque nós trouxemos uma proposta, mostramos, estamos convidando todos. Então o espaço está totalmente aberto. Com certeza. Por isso, Kátia, eu digo assim, que o mundo, como diz o Carlos Torres, um abraço aí para você, amigo. E também para Renata Dom Pedro, que é irmã do Mauro. É verdade. E está nos assistindo. Fadinha. Nossa fadinha. Beijo, Renata. Walter Trebitz também, é todo o Grupo Kron que nos assiste, né, e aqueles que ajuda. nos apoiam na retaguarda, as pessoas que estão sempre conosco. O Rogério também, que vai vir falar de maçonaria, gente. Nossa. O Rogério vai dar um baile aqui de maçonaria pra gente. Olha, gente, nós temos muita gente legal que vai participar aqui. Então, continue assistindo. Nós somos mais ou menos na faixa de 70 mil acessos. Nós agradecemos muito aos internautas, mano. É sempre uma evento aqui toda quarta-feira. E uma responsabilidade maior ainda em informar, em trazer a verdade. Quando a gente mostrou o vídeo do Barack Obama, gostaria que você fizesse um comentário sobre o vídeo, voltando àquele assunto. Bom, eu acredito que o Barack Obama, eles já, na verdade, sabem o que está acontecendo, né? Correto. Só que existem, isso é uma opinião pessoal, né? Existem hierarquias acima dele que não estão deixando a informação vir à tona.
Um dos principais motivos seria que justamente o contato com esses seres trariam quebras de paradigmas. Né? Mauro, falando em quebra de paradigma, eu quero que você me responda agora. Você não acha que os governos do mundo inteiro já sabem dessa questão de TCI? Sabem. Vaticano? O que você acha Inclusive disso? no próprio Vaticano eles pesquisam transcomunicação instrumental. É que isso não é divulgado, é claro, né? E a Sônia já fez alguns comentários a esse respeito na sua defesa de tese, né? Pois é, a Sônia Reinaldo defende tese de transcomunicação, gente. E vai estar aqui dia 13, trazendo o e-book, vai fazer um lançamento do e-book, bacana. Cátia, você tem algum recado para dar aí, né? Tenho aquele então, recadinho vamos ouvir da Neolíder. Um beijo, Silvana. Um beijo a vocês da Neolíder aí. E Cátia vai passar o recado, que nós vamos, parece que tem uma palestra interessantíssima aí, né? Palestra e um curso muito interessante. Então, aprenda a construir sua autoconfiança dentro das questões, né, construtivas da liderança. É um curso que acontece no dia 2 e 3 de julho. Então, é um sábado e um domingo, aí próximo a você. Então, você pode ligar no 4426-4874. São Paulo, 11 4426-4874. Eu vou passar o site também para que vocês entrem em contato e conheçam o trabalho deles, que é o www.neolider.com.br. Daqui a pouquinho você vai ver, né, no formato ideal, sai certinho como está o site. E no dia 28 de junho, uma terça-feira, as palestras gratuitas, o que é um processo de coaching. Olha que interessante para você que deseja conhecer aí um pouquinho do trabalho deles também na área de coach com o Edson Saita, né? O professor Edson. Muito bacana o Edson, né? Às 19h30 e fica lá em Santo André, no ABC, em São Paulo. Então, daqui a pouquinho aí alguns créditos. Eles dão uma aula cultural pra gente, né? Super bacana, né? Um grande abraço. Então, nós temos mais quanto tempo ainda, Paulinho? 6 minutos. Então, 6 minutos finais, gente. Olha, eu vou pedir para que o Mauro, daqui a pouco deixe seu recado, mas eu tenho uma coisa assim legal para falar, sabe, Kátia? Porque parece que vai sair um filme falando sobre 2012. É perfeito, isso. Então, esse filme, gente, vai mostrar uma outra visão, menos catastrofista que do colocado aí, né? E isso eu acho muito bacana para desmistificar, né? Porque, gente, nós somos eternos. A gente muda de estágio, mas a gente não morre. É dia 17, Cris. Olha, que legal, dia 17 agora? Me parece que sim, o Carlos esteve aqui, né? E ele nos comunicou, inclusive está na rede, né? Lá nos nossos perfis. É dia 17, se não me engano. Então, a gente tem que mudar esse paradigma de que o planeta Terra é um local onde o cifrão reina e a consciência rasteja, porque a gente tem que fazer com que a consciência reine. Porque o dia que houver consciência, acabam-se as guerras, a miséria. Só existem guerras porque tem gente que vai e se alista. Porque se deixasse os governantes brigarem entre si, não haveriam guerras. Mas nós humanos, por conta de um pedaço de papel pintado, a gente se engaja nisso. Então vamos pensar nisso. E não vamos compactuar mais com guerra, nem com miséria. A gente tem o dever de mudar o mundo a partir de nós mesmos. Adotando pequenas atitudes, Kátia. Não jogar mais papel no chão, né? Mudando... Respeitar todos os seres vivos, animais, vegetais, falando a natureza. Animais, Kátia, falando de animais, nós teremos uma pauta também falando de proteção animal, porque eles são os nossos amados e os nossos amigos. Entre em contato conosco, vocês, né, que possuem aí os seus campos, os seus centros de adoção, enfim, vamos falar, vamos nos engajar nesta questão. E faço questão de falar toda semana sobre algum deles, né, claro, porque nós apoiamos. Se você precisar de ajuda, esteja aí em contato conosco através das nossas páginas no Facebook, Orkut e também a questão do programa Enigmas no Facebook. É só nos procurar por lá. É isso aí. Portanto, amigos, o tempo é chegado. Só os lúcidos adaptar-se-ão às transformações. Somos todos um processo eterno, um evento consciente que assume formas efêmeras no tempo. Eles estarão conosco no nosso despertar, mas eles não caminharão por nós. Eles estão chegando. E faça desse momento um contato, uma comunhão. Porque esse confronto só os países bélicos querem fazer. A gente não precisa se engajar nisso. Portanto, vamos fazer um contato e não um confronto. Kátia?
uma paz e amor, né? Mauro, gostaria que você tecesse suas considerações finais para o nosso internauta. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado por nos assistirem, né? E agradecer também aos meus amigos, os meus irmãos de caminhada na jornada da evolução, minha amiga Cris, minha amiga Kátia, tá? Eu só peço a vocês, como um irmão, busquem informação, busquem conhecimento, como havia dito antes. Vivencie essas informações, questione sempre, tá? Transforme sempre conhecimento em sabedoria e dividindo toda essa experiência que vocês vierem a ter, em qualquer área, em qualquer ramo de atuação. Perfeito. Sabe as palavras, hein? Bom, nosso site é www.espacocrom.org. Nós estamos aí, nos internautas, estamos com mais ou menos 70 mil acessos. Eu agradeço, eu e Kátia Gaia, agradecemos, né, Kátia? Um carinho enorme, né? Meu Facebook está bombando, eu sou Cris de Pascoal. Você será muito bem-vindo em qualquer face da gente, o Cris de Pascoal, no meu Orkut, no programa Enigmas, no programa Crom. Estamos aí. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. A Kátia vai tecer suas considerações também. Gente, muito obrigado. Programa hoje maravilhoso. Espero Obrigada, você Mauro. na próxima. Obrigado. E também Obrigado, entre Mauro. em contato com todos nós. Vamos fazer o quê? A teia. Vamos ligar. É isso aí, gente. Né? Neste momento, conhecimento profundo. Porque o mundo é dos despertos. E não dos espertos. É isso aí, gente. Grande beijo a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.